E aí, vamos estudar a lição? Super quarta-feira, glória a Deus pela semana que está passando, já chegamos à metade dela, então por favor, recapitula os vídeos que porventura você ainda não assistiu para pegar o assunto como um todo e estar preparado para falar a respeito dele na próxima classe de sábado. Não esqueça, vamos juntos. Hoje estamos abordando o tema Os mortos não sabem de nada. Você observa que lá em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 5 e o verso 10, Salomão nos declara de modo explícito: claro, os mortos não têm participação no mundo dos vivos, eles não sabem de coisa alguma, isso reiterando que em diversas partes do Velho Testamento o Senhor Jesus nos advertiu: olha, não se pode consultar os mortos, não é para consultar os mortos, mesmo porque você se comunica com alguém e não é o indivíduo que morreu, e aí só Jesus na causa, irmão, para saber com quem você está se comunicando. E o pai da mentira, você sabe que tem a capacidade de personificar os mortos. Então abre o olho, fica esperto para você não ser ludibriado, ok? Com uma sessão mediúnica onde você estaria falando com o mundo dos mortos, coisa que é reprovada e não é possível segundo o Senhor. E aí você vai acreditar em quem? Na revelação de Deus ou no pai da mentira? Ei, quem é que você está credibilizando, meu filho? Se liga só, você observa que Jó capítulo 3, do verso 1 ao 13, o Salmo 115, 17, o 146, e eu também o livro de Eclesiastes que eu acabei de citar, falam-nos acerca da linguagem poética relacionado aos locais que devem ser caracterizados, ou melhor, a condição do estado dos mortos. E aí você olha lá, por exemplo, em Jó capítulo 3, você está vendo uma linguagem poética, o profeta, o homem de Deus, o patriarca, lamentando o próprio nascimento nos momentos mais terríveis de sofrimento da sua vida, no qual ele nem desejava, eu nem queria ter nascido, tamanha situação drástica que ele enfrenta. E aí ele reconhecia que se tivesse morrido ao nascer, estaria dormindo em repouso, ou seja, lugar de repouso, a morte vista como um sono, vista como um repouso aqui no livro de Jó. No Salmo 115, define o local em que os mortos são mantidos como lugar de silêncio, porque os mortos não louvam ao Senhor, então eles não falam, não se comunicam, dando essa ideia de que não é possível adorar a Deus quando se morre, porque os mortos não sabem de coisa alguma, reiterando aqui o salmista. E lá no 146, o salmista diz que as atividades mentais dos indivíduos cessam com a morte, de modo claro, no capítulo 146, verso 4, não há atividade mental, não há louvor, não há comunicação, não há absolutamente nada. E aí, fechando a conta, Eclesiastes 9 acrescenta que os mortos não sabem de nada. Mas a conversa que circula é que o povo que morre vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou vai para o céu. E que negócio é esse de inferno, pastor? Existem 4 palavras na Bíblia para inferno, sabia disso? Existe a palavra tártaro, que aparece apenas uma única vez, lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 4, e Pedro, para argumentar o seu discurso, apanha emprestada essa figura da mitologia grega, porque para eles o Tártaro é uma espécie de submundo, ok? E esse submundo é uma situação inferior à vida dos vivos. O que isso significa? Que Pedro está querendo dizer que, obviamente, a morte, o descanso, é uma completa inferioridade à realidade que estamos vivendo, uma vez que vivos nos encontramos, porque aqui a gente sabe de tudo, os mortos não sabem de nada, ou seja, um estado inferior num processo de adaptação feito por Pedro em seu discurso. Uma outra palavra que tem para inferno é o Hades, que na verdade é o mesmo significado da outra palavra para inferno, Sheol, só que Hades é a versão grega do Sheol,
que é hebraico. Sheol seria nada mais, nada menos que sepultura, lugar de silêncio, e alguns consideram, de acordo com o contexto, um lugar de tormento. Poderia ser o Sheol, lago de fogo com enxofre. Essa ideia do inferno pegando fogo vem especialmente de Geena. Geena é a quarta palavra utilizada para inferno, que na verdade é uma palavra adaptada do Vale de Inom, porque ali os adoradores de Moloque costumavam queimar os seus filhos, e posteriormente o Vale de Inom foi derrubado, foi destruído, aquelas coisas todas de adoração a Moloque. Mas, para resumo de conversa, ficou um lugar ali próximo ao sul de Jerusalém, onde se queimava e incinerava constantemente coisas, objetos, e que se tornou um local de contínua permanência do fogo, caracterizado assim como um inferno, um fogo contínuo que consome o que ali é jogado. E aí você tem essa imagem de inferno sendo o correspondente do lago de fogo com enxofre, quando no final do milênio o demônio e todos os seus anjos maus e todos os ímpios ali queimarão, mas não eternamente, mas com consequências eternas, porque com fogo eterno, esse eterno é enquanto dura aquilo que queima. A mesma coisa Sodoma e Gomorra, foi queimado com fogo eterno. Você não vê Sodoma e Gomorra queimando até hoje, mas as consequências são eternas. Então, o que é o inferno? Sepultura, e de acordo com o conceito de lugar de fogo, somente no juízo final, no lago de fogo com enxofre, e não vai ser queimando para todo sempre, mas vai ser queimando até ser destruído, tal qual Sodoma e Gomorra, com fogo eterno em suas consequências. Então, quando o indivíduo morre, vai para onde? Não tem inferno, não tem purgatório, nem vai direto para o céu. Dorme no pó da terra. Lembra-se de Lázaro em João 11? Meu amigo Lázaro não morreu, meu amigo Lázaro dorme, e ele acordará na ressurreição do último dia. Existe esse discurso lá, eu sei que é na ressurreição do último dia, que ele vai despertar e tal, não sei o quê. E Jesus se referia à morte de Lázaro como sendo um sono. Assim é, os que estão dormindo são aqueles que morreram. Morreu, está dormindo, vai ser despertado na manhã da ressurreição. Esta é a direção relacionada a este assunto de morte. Os mortos não sabem de nada. Não estão no purgatório, não estão no céu e não estão no inferno. Estão dormindo no pó da terra. Que Deus nos abençoe, porque enquanto temos vida, temos oportunidade de decidir. Façamos então a melhor escolha. O Senhor da vida sendo o Senhor da nossa existência. Ore comigo, Pai querido, obrigado porque o Senhor é o Deus da vida e veio para nos dar vida e vida em abundância.